obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais tem a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Oi, povo católico, eu sou Viviane Varela, do blog O Catequista, e eu vim aqui falar para vocês sobre blogar, compartilhar e curtir, como eu posso ter um blog campeão de audiência e cuidar de 3 filhos ao mesmo tempo. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a proposta do nosso blog, como é que nasceu o nosso blog. Eu e o meu marido Alexandre, a gente trabalha, serve como catequista na nossa paróquia já há mais de 10 anos, e a gente acabou desenvolvendo digamos, um método, né, nosso próprio de catequese, porque assim, de transmitir a fé de uma maneira irreverente, que as pessoas prestem atenção, especialmente no domingo. Você imagina, litoral do Rio de Janeiro, os crismandos em geral ficam pensando, né, no sol lá fora, no jogo que está passando, e eles estão perdendo na televisão. Enfim, tantas distrações que uma cidade de litoral e a televisão aos domingos, o jogo de futebol, enfim, pode trazer. E a gente começou a ver que a gente tinha que ter uma pedagogia atraente, né, que prendesse a atenção das pessoas para que elas aproveitassem aquele momento ali e realmente pudessem ser evangelizadas. Então, isso naturalmente, com o tempo, acabou passando para a internet. A gente criou o blog até para colocar assuntos que muitas vezes não dava tempo da gente discutir dentro da grade curricular, digamos assim, né, do programa do curso de Crisma, né? Então a gente vai lá no blog que a gente escreveu um artigo sobre isso. E a gente acabava usando a dúvida dos crismandos também para fazer posts para o blog. Então nasceu mesmo como a gente pensava em ser algo que desse um suporte para os nossos crismandos e acabou crescendo para uma coisa maior. Então, essa questão da linguagem bem-humorada e uma imagem que a gente pensa, uma linguagem que a gente pensa assim como despida de catoliquez, né? Porque às vezes dentro da comunidade católica a gente fala coisas que a gente acha que todo mundo vai entender, tipo ortodoxo, eu sou um cristão, eu sigo a doutrina com ortodoxia. Pô, mas a verdade é que a maioria dos católicos não sabe o que é isso, o que é ortodoxia, né? Então a gente fala as palavras, solta as palavras assim, como se todo mundo estivesse entendendo perfeitamente o que a gente está falando. E na nossa experiência de crisma, que a gente recebe pessoas de todo tipo de formação católica. Tem gente que é católico desde criancinha, teve uma formação super sólida, participa de movimentos, enfim. Outros eram protestantes até então, outros foram ateus sempre e agora estão vendo qual é da Igreja Católica. Então a gente sempre tem que partir mesmo do nível mais básico, ser bem didático, procurar não usar o catoliquês, se usar termos muito específicos, né, que são bem do grupo católico, mas bem nesse nicho. A gente procura explicar e daí nasceu essa didática. E é o jeito da gente também, a gente fala de forma irreverente normalmente, né, e isso acabou passando para a linguagem do blog, que até a gente meio que batizou como catequese de boteco, que no boteco você vai falando as coisas de forma espontânea e às vezes não se preocupa muito em falar de uma forma muito ajeitadinha, mas o papo sai, o papo rola bem, enfim, e de forma espontânea, de forma agradável. Isso eu vou falar depois por que isso é importante, porque isso não é um mero detalhe. O nosso público-alvo, em primeiro lugar, são católicos e católicos que desejam sinceramente entender qual é a real doutrina da Igreja, né? São católicos que querem modernizar a Igreja no mau sentido, mas que querem seguir a doutrina ortodoxa. E católicos querem entender isso e precisam entender isso muitas vezes de uma forma
fácil, né? Então a gente procura ser bem objetivo mesmo. Então, o nosso público-alvo são os católicos, não que a gente não fale para outros públicos, mas esse é o nosso público privilegiado. Então, quando você tem um blog, é uma questão muito importante você entender para quem você está falando e, de modo geral, claro que as pessoas são muito diferentes, mas de modo geral, qual é o perfil das pessoas com quem você está falando. Por exemplo, nosso modo bem-humorado de falar, o nosso jeito de escrever, não agrada, obviamente, a todos. Mas isso não tem problema, porque dentro do universo da internet, né, tem muitos blogs católicos que são muito bons, que falam a mesma coisa que a gente fala, que tem um conteúdo muito parecido, mas falam de modo mais formal. Então, eles atendem a demanda de um público que gosta de que as coisas relativas à fé e à igreja, a história da igreja, a doutrina, a liturgia, etc., sejam abordadas de uma forma mais séria, mais, enfim, mais convencional, digamos assim. Mas o nosso público não é esse. A gente tem um público que gosta de aprender a doutrina católica, mas gosta de rir também, gosta do nosso jeito de falar. Então, esse é o nosso público. O nosso alcance, né? A gente está falando, blog campeão de audiência, será que isso é muito pretencioso? Bom, na verdade, a gente às vezes até se assusta com o alcance do blog, né? A gente já chegou, às vezes, a olhar na página do Facebook, a gente, caramba, é isso mesmo que está acontecendo? Já chegou a ter 8 milhões de alcance, né? Em certas semanas mais agitadas, a gente olha lá no alcance da página do Facebook, 8 milhões de pessoas. Então, na graça de Deus, se é para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente realmente tem um alcance muito relevante. Bom, situação na minha casa. Marido, 3 filhos, tem que cuidar das atividades diárias, enfim, o que está faltando na casa, supermercado, o meu próprio trabalho como freela, então isso me dá uma certa flexibilidade de horário para cuidar do blog, enfim, para me organizar nesse sentido. Por isso que eu me dedico mais aos posts e ao gerenciamento da página no Facebook e me dedico também mais do que o Alexandre e o Ricardo, por exemplo, que é da nossa equipe, o Paulo Ricardo, ao gerenciamento do próprio blog, porque eu tenho essa possibilidade, né, de trabalhar como freela e me organizo nesse sentido. Então, assim, eu tenho que ser muito objetiva nessa questão de como gerenciar isso para que eu nem prejudique a minha vida pessoal e nem o blog fique capenga. Então, assim, tem que ser uma atenção muito grande. E, assim, a grande graça disso é que eu tenho uma família estruturada. Então, assim, eu tenho apoio das pessoas da minha família, vovós e tudo. Eu brinco, assim, que se as vovós da família fossem me processar por trabalho escravo, eu tava, assim, já ia pra cadeia direto, porque elas são super exploradas, né? Tenho uma filha de 6 anos, 2 filhos de 4 anos, são gêmeos. Então, é muito trabalho. Se não fosse o apoio da família, quer dizer, o blog tem mais gente por trás que vocês nunca ouviram falar e que não seria possível o blog sem essas pessoas que são as vovós da família, que ajudam a cuidar das crianças, me ajudam com as questões de casa também. Então, assim, sempre tem por trás de um católico que está podendo ter tempo para dedicar, um leigo, né, que está podendo se dedicar um tempo relevante da sua vida para as questões de evangelização, tem sempre uma família bem estruturada que lhe ajude nas questões práticas, porque não é muito trabalho. Casa dá muito trabalho, as crianças, enfim, mas eu agradeço a Deus pela família que eu tenho. Bom, no blog a gente tem um grande desafio de qualidade, até para a gente não perder credibilidade nem perder a atenção mesmo que as pessoas nos dedicam, né? Porque elas não sintam que estão perdendo tempo a nos visitar com a regularidade que elas costumam nos visitar. Então a gente leva muito a sério a questão da qualidade. O que envolve a qualidade do blog? Que eu acho que é a coisa que todo blogueiro católico, independente do estilo que ele adote, do seu objetivo, do seu público-alvo, o que ele tem que pensar? Na ortodoxia, em primeiro lugar, não dizer nada que contraria, óbvio, né? Mas vamos conversar pelo óbvio. Não dizer nada que contraria aquilo que a igreja de 2000 anos sempre ensinou. Então, está sempre em comunhão com a tradição da igreja, com as escrituras. Assim, no nosso caso, a catequese, a gente busca que seja didática e sintética, né? Porque a gente pensa assim, que é um post, né? A gente não tem como substituir a leitura de bons livros. Não adianta dizer que
a pessoa vai se informar só pela internet que vai substituir a leitura de bons livros. Não, a gente procura despertar a curiosidade das pessoas e dar informações essenciais que despertem o gosto pelo conhecimento para que a pessoa possa se aprofundar mais por outras fontes. Quais fontes? Em especial, pode ser os livros também, etc., mas em especial a sua própria comunidade, a própria comunidade de fé viva, né? Então a gente indica muitas pessoas, olha, procura diretor espiritual, procura se ingressar num grupo na sua paróquia, na igreja, procura um movimento para que você possa realmente receber uma formação mais sólida, que vai além da internet, no seio da igreja, né? Não adianta ser só católico de internet. Então a gente procura, nos posts a gente não procura não fazer tratados enormes de teologia, mas dentro do possível fazer posts bem curtinhos, até porque muita gente acessa o trabalho, ou está na universidade, quer acessar alguma coisa rápido, enfim, e vai ali e obtém algum conhecimento de forma rápida. Então a gente não tem pretensão de fazer tratados enormes teológicos que vão abordar a questão de alto a baixo e fechar a questão, não. Mas a gente aborda os pontos principais que esclarecem a pessoa na questão para ela não ficar tão desinformada daquilo e que desperte a curiosidade dela para buscar se aprofundar em outras fontes. Outra coisa que é um diferencial nosso são os temas históricos interessantes, e isso a gente tem que agradecer ao Paulo Ricardo, que é o especialista em história no nosso blog. A especialidade dele, ele é formado em história, e a especialidade dele é a Idade Média. Então isso pra gente é uma bênção enorme, porque tem toda uma gama de conhecimento, estudo de anos e anos e anos, que ele não para de estudar, está sempre se aprofundando, que ele traz pra gente que sem ele seria impossível da gente ter um conteúdo tão rico nesse ponto de história. Então eu acho que é um diferencial muito bacana que a gente tem, e é o Paulo Ricardo Costa, nosso amigo, que traz pra gente. Ele era crismando do Alexandre e acabou entrando com a gente desde o início, né? Entrou nessa proposta do blog, e a gente é muito grato por essa parceria e por essa amizade. O cuidado com a forma do texto, esse é uma coisa assim, pra gente muito importante. O estilo da escrita não é uma questão de vaidade, né? Mas é muito importante pra gente. E títulos é uma coisa que eu acho que tem alguns blogs católicos muito bons, mas às vezes eu me ressinto, assim, eu queria falar com aquela pessoa, às vezes não tem intimidade, caramba, esse título podia ser melhor, porque às vezes o título, assim, não diz nada, e às vezes não estimula a pessoa que vê, de repente, aquele título em uma rede social, num Twitter, num post no Facebook, não estimula a pessoa a clicar. Às vezes é uma preciosidade o post, mas o título não pesca a pessoa, né? Então o título tem que ser uma forma de pescar. Então a gente procura, em geral, nem sempre dá, né? Às vezes faz o título de madrugada, nem sempre está com tanta criatividade, mas a gente procura ter títulos, caramba, esse aqui vai pescar o pessoal, esse aqui o pessoal não vai resistir, vai clicar. É muito importante, cuidado com o título. E o lead? Tem gente que escreve bem, mas tem... O que é o lead, né? Eu critiquei o Catholiquez, agora estou usando o Comuniquez, né? O lead é o que os profissionais de comunicação, no caso eu também sou profissional de comunicação, chamam o primeiro parágrafo de uma matéria, de um texto, né, de um artigo, enfim. Então, esse lead, vocês têm que prestar atenção à técnica, assim, não ser tão óbvio, né? Por exemplo, teve um evento no dia 25 de agosto, que aconteceu isso e isso, o tema foi tal, tal, tal. Esse é um lead careta. Tá correto? Tá, mas é careta, é chato. Procura fazer procura criar um texto mais atraente. São coisas que se exercitam, né? Procura ver os bons escritores, os bons jornalistas, como é que eles escrevem o lead, né? Como é que eles começam, como é que eles encabeçam o texto. Tem que prender a pessoa, você tem que dizer no lead, aqui você veio, e de uma forma instigante, né? De uma forma atrativa, que a pessoa olha, vou continuar a ler. Se você não pesca a pessoa no título, né, no primeiro parágrafo, muita gente não vai ler que veja alguma coisa muito bacana que você tem a dizer no seu blog, mas a pessoa não vai ler, porque ela não foi pescada no lead. Então, muito cuidado máximo com o primeiro parágrafo do seu texto, que é o lead. Dá uma olhada lá nos leads do catequista. E nem todos são leads caprichados, enfim, mas a maioria, quando a gente tem tempo e a cabeça tá legal, a gente procura
A gente procura caprichar. Caramba, as pessoas entenderam o que... Caramba, isso eu tenho que ler até o final. Então, cuidado com isso. E essa questão da qualidade da escrita, só para vocês entenderem por que é importante. A gente recebeu, foi recentemente, e ainda tem que dar resposta para esse rapaz, vou dar. Olha só o que é importante a qualidade do texto. Amigos, bom dia. Sou ateu, abre parênteses, não se assuste, pois não vim trocar ofensas. Fecha parênteses. Mas vou me casar com uma católica devota e praticante. Desde então comecei a procurar mais sobre a religião de vocês, no caso o catolicismo, né? E encontrei tal blog, no caso o blog O Catequista. Não concordo com praticamente nada do que você escreve, mas sempre leio as postagens pela forma esclarecida e irreverente que vocês escrevem. E me divirto muito com alguns textos. Quer dizer, é o ponto aqui que atraiu ele, que são as características do nosso blog. A irreverência, procurar ter qualidade no conteúdo, né, pesquisar bem o que a gente vai dizer para... Claro, ninguém, né, o nosso blog a gente pode errar, muita gente... A gente se corrige, enfim, mas procurar ao máximo não errar, ter uma informação certa, pesquisar bem as fontes, ver uma fonte mais segura, enfim. Então, a forma esclarecida e reverente que vocês escrevem, me divirto muito com alguns textos. Acho o trabalho de vocês, dentro do proposto, que ele não concorda com quase nada, sensacional. E admiro muito também o quanto vocês estudam para produzir tais resenhas. Quer dizer, o cara notou que a gente não vai botando lá, a gente tem um trabalho de pesquisa, apesar de ser textos pequenos, a gente tem um trabalho de pesquisa sólido para colocar aquilo ali publicado. Por fim, economizando na rasgação de seda, aí ele faz um pedido, uma encomenda para a gente de uma coisa que ele quer entender sobre o catolicismo. Estamos devendo essa, vamos fazer. Mas enfim, esse é um ponto. Quer dizer, se o nosso blog não tivesse essa preocupação na qualidade com o texto, enfim, e a questão da reverência que pescou, ele não necessariamente seu blog para ser de sucesso precisa ser reverente, mas é uma característica nossa que a gente procura ser fiel, manter e aperfeiçoar. Se não fosse essa questão da qualidade, a gente podia estar dizendo coisas lindas, mas o cara é ateu, ele não está nem aí para o catolicismo, ele não se interessa tanto assim. Mas ele foi pescado pela qualidade do texto. Pô, ele achou divertido, ele achou interessante, ele viu que tinha uma consistência de pesquisa ali. E isso fez com que ele se tornasse um leitor assíduo. Então, cara, isso para nós, apesar de ser o nosso público-alvo, é uma graça de Deus que a gente considera, né? A gente tem que fazer o melhor para Deus. Não adianta dizer, eu vou escrever a coisa mais linda da Igreja Católica aqui. Mas, caramba, é para Deus, é para a salvação das almas. A gente não pode fazer de qualquer jeito. A gente tem que buscar se aperfeiçoar assim. Se a gente se propõe a escrever, a gente tem que, sim, buscar aperfeiçoar o nosso estilo, a nossa escrita, ver se as pessoas estão... Muitas vezes a gente escreve uma coisa no blog e a gente vê que várias pessoas não entenderam errado. É a pessoa que é burra? Mas, às vezes não, às vezes a gente é que não escreveu a coisa da forma mais clara. Então a gente, caramba, isso aqui eu tenho que passar a escrever de forma mais clara. Então são chamados de atenção que a gente vai se aperfeiçoando, a gente tem que aperfeiçoar a nossa escrita. Se a gente trabalha, se propõe a evangelizar com a escrita, a gente tem, por amor a Jesus, por amor ao próximo, de aperfeiçoar essa parte. Não por vaidade pessoal, porque todos nós vamos virar cinza, né? Mais cedo ou mais tarde, pode ser amanhã, daqui a 100 anos, é tudo cinza. Mas a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo nunca passa. Então, enquanto a gente puder servir Ele dentro da nossa alimentação, com todos os nossos efeitos, com o máximo que a gente puder dar de qualidade. Então, as nossas coisas têm que ser bem cuidadas, tanto no visual, a estética, dentro do que a gente puder fazer, mas procurar fazer com profissionalismo. Né? O nosso blog não é profissional, a gente não ganha nada com isso, é um blog amador. Mas dentro do nosso amadorismo, procurar fazer da forma mais perfeita, claro, a perfeição a gente não alcança, mas da forma mais perfeita possível. E se me permite um pouco de vaidade, caramba, quando a gente olha essa mensagem desse rapaz, a gente vê, caramba, então a gente está alcançando um certo nível de qualidade que até um ateu, que não concorda com nada que a gente fala, está achando os textos interessantes. De repente aí é uma oportunidade para Jesus agir, para Jesus construir, né, a sua morada no coração de uma pessoa. Então, se a gente se propõe esse instrumento, vamos nos lapidando para ser o melhor instrumento possível. Bom, além esse desafio da qualidade, né, também não é desafio só no blog, é um desafio em casa também, que a gente não pode... Isso em qualquer
em qualquer missão que a gente entre, né, o label, ele tem que, a prioridade é sempre a família. Então, assim, o blog ele suga muito. Acho que toda pessoa que já se propôs a abrir e manter um blog católico, muita gente realmente desiste, porque é muita dedicação que exige. Um blog com a constância de posts, né? E que exige que você dê muitas respostas, que tem muita movimentação, que as pessoas estão sempre cobrando de você respostas, fazem perguntas, mandam dúvidas, e você está sempre tendo que se dedicar a essas pessoas, suga muito o seu tempo. E você tem que ver um meio de não deixar que isso não interfira no principal da sua vida, que, apesar de ser muito importante, não é o blog, é a sua família, né, os seus compromissos na vida real. Não que o blog não seja um espaço real também, mas é muito mais que espaço virtual. Mas você, em primeiro lugar, os seus compromissos, né? Como é um desafio grande que a gente não pode deixar a bola cair, os compromissos que a gente tem fora do blog, né? Não adianta estar o blog maravilhoso e a nossa vida aqui fora está toda capenga. Então, para mim é um grande desafio. Eu não sou muito organizada, não, então para mim é um desafio diário, assim. Eu tenho um problema sério com a organização, mas a gente vai, com a ajuda da família, com a ajuda de Deus, principalmente, a gente vai vencendo, e a própria autodisciplina também. Então, quem tem blog católico fica de olho, tá? Para administrar a sua vida bem. Bom, para o gerenciamento do tempo, né, para a gente aproveitar bem um pouco o tempo que a gente tem, 3 filhos, enfim, como é que eu vou me dedicar tanto tempo ao blog? Então, tem que ter uma objetividade muito grande e uma noção muito grande dos nossos limites, né? Então, a gente tem, inicialmente, acho que por 1 ano, se eu não me engano, a gente tinha posts, não sei se chegou a 1 ano, mas a gente tinha posts diários. A nossa meta eram posts diários. Isso foi muito bom por um tempo, porque a gente acabou fidelizando um público que via, nossa, o catequista tem novidade todos os dias, então vou lá e vou entrar nesse blog todo dia. Então, a gente fidelizou um público que a gente, graças a Deus, muitos desses leitores iniciais a gente mantém até hoje, que tem o costume de entrar no blog todo dia para ver as novidades. Mas chegou um tempo que a gente viu, justamente na questão do desafio da qualidade em casa, que em casa a qualidade estava caindo, né? Não estava dando para dar atenção às coisas da casa, da família, um blog exigindo tanta gente. A gente não dá mais para postar diariamente, isso está prejudicando a nossa rotina na família, em casa, não tem como. Então a gente colocou a meta de 3 posts diários, quando não dá a gente coloca 2 semanais. 3 posts semanais, mas às vezes nem 3, às vezes saem 2 posts semanais, mas a meta são 3 posts semanais, a gente não posta mais diariamente. Mesmo assim, a audiência do blog continua grande, porque como a gente já tem um arquivo muito rico, razoavelmente amplo, e a gente tem um público no Facebook, hoje é de 210 mil, e graças a Deus tem crescido esse número consistentemente. Então, quando a gente repropõe no Facebook um post antigo, que a gente colocou há 6 meses atrás, enfim, esse post é bastante compartilhado e bastante acessado, porque tem muita gente nova sempre conhecendo o blog e que não teve contato com aquele texto na data em que ele foi publicado. Então, 6 meses depois, às vezes 1 ano depois, um post estoura de novo e é super compartilhado. Então, quando a gente não posta um post novo, a gente requenta, digamos assim, um post antigo. E tem dado certo isso. Então, mesmo nos dias em que não há post novo, há uma audiência grande também. Muitas vezes até equivalente aos dias em que tem post novo. Porque para muitas pessoas aquele post que a gente está requentando é uma novidade. É a primeira vez que elas estão vendo e elas se empolgam, compartilham, enfim. Então, como a gente tem esse material e tem esse público amplo para compartilhar, isso acaba dando certo. Bom, essa é uma coisa nossa. Então, esse ponto fraco, impossibilidade de postar diariamente, reconhecer os pontos fracos, né, do seu blog. Então, isso que a gente tem que perceber também. Quais são os seus pontos fracos? Você tem que lidar com os seus pontos fracos para poder dar uma resposta positiva a isso. Então, a resposta que a gente dá a esse nosso ponto fraco, que é a impossibilidade de postar diariamente, porque o ideal para um blog é postar diariamente, mas a gente não pode. Então, a esse ponto fraco a gente responde com a promoção de posts antigos e que são desconhecidos da maioria do público, porque a gente está sempre renovando, graças a Deus, na graça de Deus, tem sempre gente nova no blog, né? Tem outro ponto fraco da gente também,
que muitos de vocês devem ter notado, quem nos conhece, quem acompanha o blog, que é a falta de agilidade na cobertura de atualidades. Então, por exemplo, aconteceu tem um assunto que está bombando aí no meio católico, está todo mundo comentando, os nossos leitores mandando e-mail, quando é que vocês vão, mandar e-mail, mandam mensagem, quando é que vocês vão falar sobre tal assunto, tal. Tem vezes, né, é comum que a gente fale sobre aquele assunto com todos os blogs católicos já falaram, às vezes com 2, 3 dias de atraso. Então, isso é um ponto fraco, porque o ideal seria a pessoa dar aquele furo, digamos assim, né? Dar a notícia em primeira mão, enfim, para poder dar a informação mais rápido. Então, como é que a gente responde a esse ponto fraco, essa falta de agilidade? A gente aproveita esse tempo, né, para pesquisar a fundo o assunto, né, analisar as fontes e fazer uma análise diferenciada do assunto, mais precisa, fazer uma leitura mais abrangente da questão e assim, a gente pode dizer que muitas vezes a gente traz, apesar de todo mundo já ter falado daquele assunto, a gente fala daquela questão de uma forma diferenciada e isso acaba suprindo esse ponto fraco. Tem um critério da moderação de comentários da gente. Também, esse é o principal para analisar o nosso, para a gente fazer render o nosso tempo, né? Esse é o principal. Escreve muita gente para o blog que não é o nosso público-alvo. Então, são espíritas, por exemplo, que dizem, o que vocês estão falando não tem nada a ver, é um absurdo, a igreja católica não presta, o evangélico, o ateu, tanto faz. Então, se a pessoa já escreve assim, vocês são bons idiotas, vocês estão falando não tem nada a ver, católico está na Bíblia que é um bando de idólatra. Foi Constantino que fundou a igreja matou milhões de pessoas na Inquisição. Já vai direto para a lixeira. Assim, porque cada comentário, eu como mãe de família, muitas vezes, né? Eu tenho que... Peraí, meu filho, não posso te dar atenção agora não, peraí rapidinho que eu vou responder. Quer dizer, eu tô, às vezes, furtando tempo, claro, de uma maneira equilibrada, tô furtando tempo de deixar de fazer uma coisa, às vezes, para mim, para responder uma pessoa. Então, eu penso 10 vezes, vale a pena responder? Essa pessoa está querendo entender o que é a fé católica ou ela está escrevendo aqui para esculhambar, para trollar, para entrar numa discussão que não vai levar a lugar nenhum? Então, a gente vê, né? Esse é o critério. A pessoa, concordando com a gente ou não, mesmo sendo de outra religião, até tal, ela quer entender, afinal de contas, por que a igreja católica afirma tal e tal coisa, por que nós estamos afirmando tal e tal coisa sobre a história da igreja. Ela realmente está com o espírito aberto ao diálogo ou ela quer só esculhambar? Quando a gente vê que a pessoa só quer, enfim, só quer esculhambar ali, não está querendo realmente um diálogo aberto, vai direto para a lixeira. Então eu vejo assim, muitos blogs que perdem muito tempo com pessoas que não estão interessadas em dialogar. Eu acho que isso é aquela coisa de jogar pérolas aos porcos que Jesus fala, né? E isso é um tempo que a gente rouba das pessoas que estão mandando perguntas pra gente, faz um post sobre isso, estou com dúvidas sobre aquilo. Então, o tempo que eu poderia estar escrevendo algo que seria frutífero, que responderia a dúvida do irmão que está sedento por um conhecimento da palavra de Deus ou da história da igreja, o tempo que eu poderia dedicar a responder esse irmão ou escrever um post para ele, estou dedicando a responder um cara para entrar no debate pelo mero debate, que não está interessado na palavra de Deus, não está interessado naquilo que a Igreja Católica tem a ensinar, ele quer contestar, ele quer debater. Então a gente tem muito, eu como mãe de família, que tenho assim, muito apreço pelo tempo que eu tenho que dedicar à minha família e ao meu marido, à minha casa, eu não posso realmente me dar o luxo de jogar meu tempo fora. Então realmente a gente não tem pena de jogar esses comentários na lixeira. E, por fim, é aquela coisa, né? A família que sustenta a missão. Sem a família, o blog, já pensei, né? Não seria possível. É a família que sustenta, a família que Deus nos dá. Bom, acima de tudo, a gente tem a nossa equipe busca ter uma consciência dentro do blog. Por mais que a gente se esforce para fazer o melhor, porque é para Deus, né? Seja lavar uma louça em casa, ou fazer um blog, ou trabalhar numa empresa, qualquer coisa que a gente faça é para Deus, então a gente busca fazer o melhor, mas não é o que a gente faz que serve de alguma coisa, né? É Deus agindo, é Deus usando a gente como instrumento, se a gente for minimamente digno disso, né? Então é oração, missão
e família, né? Deus cuida dessas coisas. Então, é a base que sustenta, né? A noção de que é preciso orar, a noção de missão e a noção de família, que a família sustenta. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que ajude vocês a... Enfim, quem quiser montar um blog, enfim, espero que essas dicas ajudem vocês na missão de vocês servir a Jesus Cristo por meio de um blog ou uma página católica. Tchau, beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.